Se você observar suas decisões dos últimos meses, vai perceber algo simples. Você escolheu o que parecia mais seguro, não o que era mais correto, não o que era necessário. Esse é o sinal mais claro de todos. O medo de perder já está no controle. Você não precisa de um trauma para ser dominado por ele. Não precisa de uma grande queda. Basta começar a defender demais o pouco que tem. É assim que a fraqueza se instala. Silenciosa, racionalizada, disfarçada de prudência. Você chama de cautela, mas é medo. Chama de maturidade, mas é apego. Chama de planejamento, mas é paralisia. O medo de perder raramente aparece como pânico. Ele aparece como excesso de cálculo. Você pensa demais, adia demais, justifica demais. E enquanto isso, a vida passa. A verdade é simples e desconfortável. Quem vive tentando não perder, para de tentar ganhar. Esse medo cria uma prisão invisível, sem grades, sem cadeados. Você continua trabalhando, continua se relacionando, continua existindo, mas não avança, porque toda escolha passa por uma pergunta inconsciente. E se eu perder o que já tenho? Quando essa pergunta domina, sua vida entra em modo defesa. Você evita conflitos, tolera situações ruins, aceita menos do que sabe que merece, não porque concorda, mas porque tem medo do custo da perda. E esse custo cresce quanto mais você se apega. O problema é que o apego não traz segurança, traz fragilidade. Quanto mais coisas você precisa manter, mais pontos fracos você cria. As pessoas percebem. O mundo percebe. Você se torna previsível, controlável, negociável, e isso não acontece de um dia para o outro. Acontece aos poucos. Um deixa para depois, um não é o momento certo, um melhor não arriscar. Até que um dia você acorda cansado, sem lembrar quando foi a última vez que escolheu com coragem. O medo de perder transforma homens fortes em administradores de sobrevivência. Eles não vivem, gerenciam danos, não constroem, conservam. E isso cobra um preço alto, porque viver em defesa constante corrói a identidade. Você começa a se enxergar como alguém que não pode perder. E quem não pode perder, não pode ousar, não pode dizer não, não pode romper, não pode se reinventar. A vida fica pequena, mas aparentemente estável. Essa é a armadilha. Os estoicos enxergavam isso com clareza brutal. Eles sabiam que o medo de perder é mais perigoso do que a própria perda, porque a perda acontece uma vez. O medo, todos os dias. O medo consome energia, foco e dignidade. Ele te mantém alerta, mas nunca livre. E quanto mais você evita perder, mais dependente fica do que possui. Status, opinião alheia, conforto, relacionamentos vazios, tudo vira muleta. E muletas não fortalecem, enfraquecem. É por isso que pessoas dominadas pelo medo de perder reagem mal à pressão. Elas não escolhem, elas cedem. Cedem para manter a paz, cedem para não arriscar rejeição, cedem para não enfrentar o desconhecido. Mas cada concessão tem um custo invisível, autorrespeito. E quando o autorrespeito começa a ruir, a fraqueza deixa de ser circunstancial e vira identidade. Você começa a se definir pelo que não pode perder. E isso é o início do colapso interno. O mundo não precisa te derrubar. Você se limita sozinho. O estoicismo nunca prometeu evitar perdas. Ele ensinou algo muito mais poderoso: não depender do que pode ser tirado. Porque tudo o que você pode perder pode ser usado contra você. Quem tem medo de perder vive sob ameaça constante, mesmo quando nada está acontecendo. Essa tensão permanente cria ansiedade, rigidez e medo de mudança. E a vida é mudança. Negar isso é escolher sofrer. O primeiro passo para sair dessa prisão não é ganhar mais, nem acumular mais. É reconhecer a verdade sem anestesia. Se você vive tentando não perder, já está vivendo abaixo do seu potencial. Essa percepção dói, mas ela liberta.
porque a partir dela surge uma pergunta inevitável: se o medo de perder te enfraquece, o que exatamente cria a fraqueza? Não é falta de força, não é falta de talento, é algo mais sutil, mais perigoso, e é isso que precisamos encarar a seguir. Depois que você percebe que o medo de perder te coloca em modo defesa, surge uma conclusão desconfortável. Talvez a fraqueza que você sente não venha da falta de capacidade, nem de inteligência, nem de coragem inicial. Ela vem do apego. Fraqueza raramente é ausência de força. Ela é força mal posicionada. Você tem energia, mas usa para proteger, não para avançar. Usa para segurar o que tem, não para conquistar o que poderia ter. O apego faz isso. Ele sequestra sua força e a transforma em vigilância constante. Você passa a vigiar pessoas, vigiar cenários, vigiar riscos. E quem vive vigiando, não vive criando. O apego cria uma relação distorcida com a perda. Você não a vê mais como parte da vida, vê como ameaça à sua identidade. Perder deixa de ser um evento, vira um ataque pessoal. E quando isso acontece, sua mente começa a agir como um animal acuado. Ela encolhe o campo de ação, evita exposição. Escolhe sempre o caminho conhecido, não porque é melhor, mas porque é familiar. Esse é o mecanismo central da fraqueza moderna. Não é que você não aguente mais, é que você se acostumou a não arriscar. E quanto menos você arrisca, mais precioso se torna o pouco que tem. O apego cresce proporcionalmente à estagnação. Os estoicos entendiam isso com clareza brutal. Para eles, tudo aquilo que você não está preparado para perder se torna um ponto de escravidão. Não importa se é dinheiro, um relacionamento, uma imagem, uma posição. Se você precisa de mais, você perde liberdade. E liberdade é pré-requisito de força. Observe pessoas que você considera fracas. Raramente elas são incapazes. Elas são dependentes. Dependentes de aprovação, dependentes de conforto, dependentes de estabilidade externa. Elas moldam decisões para não perder essas coisas e chamam isso de prudência. Mas prudência sem coragem vira covardia elegante. O apego cria uma ilusão perigosa, a de que você está se preservando. Na verdade, está se encolhendo. Cada escolha feita para não perder algo retira um pouco da sua autonomia. Você começa a aceitar situações ruins, porque o custo de sair parece alto demais. Aceita desrespeito, aceita mediocridade, aceita viver aquém do que poderia, tudo em nome da segurança. Mas segurança baseada em apego não é segurança, é dependência. E dependência enfraquece. O estoico não busca se livrar de tudo, ele busca se livrar da necessidade. Ele sabe que pode perder, e exatamente por isso não vive com medo. A diferença é sutil, mas decisiva. Quem não aceita a possibilidade de perder, vive tenso. Quem aceita, vive firme. O apego cria rigidez mental. Você começa a interpretar qualquer mudança como ameaça, e a vida muda o tempo todo. Então você entra em conflito permanente com a realidade. Esse conflito consome energia vital. Você fica cansado sem ter feito nada, exausto sem ter avançado. Essa exaustão é confundida com vida difícil, mas muitas vezes é apenas resistência inútil, resistência ao inevitável. Os estoicos chamavam isso de lutar contra o fluxo da natureza. E toda luta contra o inevitável termina em frustração. Fraqueza, nesse contexto, não é cair, é se recusar a soltar. É insistir em manter algo mesmo quando ele já não sustenta você. E quanto mais tempo você insiste, mais caro fica sair. O apego cria dívidas emocionais. Você investiu tempo, energia, identidade, e agora acredita que não pode perder isso. Mas a verdade é dura. Tempo investido não justifica a permanência errada. O estoico corta antes que apodreça. Ele prefere a dor aguda da perda consciente à dor crônica da estagnação.
A maioria faz o oposto. Prefere a dor silenciosa e contínua porque ela parece menos ameaçadora. Mas ela cobra juros. Com o tempo, você perde clareza, perde respeito próprio, perde potência. E quando percebe, já não confia mais em si mesmo para recomeçar. Esse é o verdadeiro perigo do apego. Ele não só te prende ao que é pequeno, ele te convence de que você não sobreviveria sem isso. E isso é mentira. Você sobreviveu antes, você sobreviveria de novo. Mas o medo distorce a memória. Ele te faz esquecer quem você foi antes de se apegar demais. Os estoicos treinavam o desapego exatamente para evitar essa armadilha. Não por frieza, mas por lucidez. Eles sabiam que tudo que pode ser perdido deve ser segurado com leveza. Caso contrário, virá algema. Apego excessivo cria fraqueza porque desloca sua identidade para fora. Você deixa de ser quem age e passa a ser quem protege. E proteger não constrói nada novo. No máximo, conserva. Mas a vida não recompensa a conservação eterna. Ela recompensa adaptação e coragem. Quando você começa a entender isso, percebe algo incômodo. Grande parte das suas decisões recentes não foi tomada por convicção, mas por medo de perder. E isso muda tudo. Porque se o medo está no volante, não importa o quão capaz você seja. Você vai andar em círculos. O próximo passo é inevitável. Se o apego cria fraqueza, então tentar proteger tudo é um erro fatal. Esse erro tem consequências profundas que quase ninguém enxerga a tempo. É isso que precisamos encarar agora. Quando o apego se instala, ele cria uma lógica interna difícil de questionar. Você começa a acreditar que precisa proteger tudo: seu tempo, seu dinheiro, sua imagem, suas relações, suas escolhas passadas. Nada pode ser ameaçado, nada pode ser colocado em risco. E é exatamente aí que o erro fatal acontece. Proteger tudo parece prudente. Na prática, é paralisante, porque a vida exige troca, exige exposição, exige risco calculado. Nada cresce isolado de tensão. Quando você tenta proteger tudo, você elimina a possibilidade de expansão. Cada decisão passa a ser avaliada pelo pior cenário, não pelo potencial. Você escolhe o caminho que perde menos, não o que pode ganhar mais. E isso muda completamente a sua trajetória. Esse comportamento cria uma falsa sensação de controle. Você acredita que está no comando porque evita perdas. Mas evitar perdas não é o mesmo que dirigir. É apenas frear constantemente. Com o tempo, você não sai do lugar. O estoicismo nunca defendeu a proteção total. Ele defendeu preparo. Existe uma diferença brutal entre proteger e preparar. Proteger tenta impedir o impacto. Preparar ensina a suportá-lo. Quem tenta proteger tudo vive com medo do choque. Quem se prepara não teme o impacto, porque sabe que aguenta. Quando você tenta proteger tudo, qualquer ameaça vira crise. Uma crítica vira ataque. Uma mudança vira caos. Uma perda potencial vira pânico. Você reage demais, exagera riscos, distorce cenários. E decisões tomadas sob medo raramente são boas. O apego amplia o medo e o medo reduz a visão. Você deixa de enxergar alternativas, enxerga apenas perigos. E o mundo se torna hostil, não porque ele mudou, mas porque sua lente mudou. Os estoicos chamavam isso de julgamento equivocado. Não é o evento que te destrói, é a interpretação. Proteger tudo é tentar congelar a vida, mas a vida é movimento. Quando você tenta congelá-la, ela escapa por outros lugares. Você perde espontaneidade, perde criatividade, perde coragem e, o mais perigoso, perde timing. Muitas oportunidades não exigem perfeição, exigem presença, mas quem tenta proteger tudo nunca está totalmente presente. Está sempre calculando, sempre medindo, sempre atrasado. Esse atraso é invisível no começo, depois se torna um padrão. Você começa a ser visto como alguém cauteloso demais, lento demais,
difícil de confiar para decisões grandes, porque grandes decisões exigem risco. O mundo não entrega grandes responsabilidades a quem demonstra medo constante de errar. E aqui está a ironia cruel. Ao tentar proteger tudo, você perde justamente aquilo que queria preservar. Você perde respeito, perde relevância, perde potência. Não de uma vez, mas aos poucos. O estoico entende que não dá para proteger tudo, e nem tenta. Ele escolhe o que vale o risco e aceita conscientemente o custo. Essa aceitação reduz o medo, porque o medo cresce na tentativa de controle absoluto. Quando você aceita que perdas são inevitáveis, você para de reagir como se cada uma fosse o fim. Você responde melhor, com mais calma, com mais estratégia. Proteger tudo cria fragilidade sistêmica. Basta uma falha para tudo desmoronar. Já quem aceita perdas pontuais constrói resiliência. Ele cai em partes, aprende, reconstrói. Esse ciclo fortalece. Observe pessoas que chegaram longe. Elas não são as que evitaram perdas, são as que sobreviveram a elas. Elas arriscaram reputação, tempo, conforto, não por imprudência, mas por visão. Elas sabiam que tentar manter tudo intacto era impossível e mais, indesejável. Porque crescimento exige abandono. Você não sobe sem soltar algo. A tentativa de proteger tudo cria uma vida cheia de travas. Você avança, mas sempre com o freio puxado. Isso cansa, desgasta, frustra. Você sente que está sempre ocupado, mas nunca satisfeito, porque não está construindo algo maior, está apenas evitando perdas. O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Ele ensina que você não controla o que acontece, mas controla sua prontidão. E prontidão exige exposição. Quando você aceita isso, sua relação com risco muda. Você não se torna irresponsável, se torna seletivo, não protege tudo, protege o essencial e aceita perder o resto. Esse é o ponto de virada. Porque quando você não tenta salvar tudo, algo curioso acontece. Você começa a agir com mais clareza, decide mais rápido, age com mais firmeza, assume posições e o mundo responde melhor a isso. Não porque você é perfeito, mas porque é inteiro. No fundo, tentar proteger tudo é uma tentativa de evitar dor. Mas dor evitada demais se transforma em estagnação. E estagnação é uma forma lenta de perda total. É por isso que os estoicos não temiam perder. Temiam desperdiçar a vida. Isso muda completamente o jogo. Se tentar proteger tudo é o erro fatal, então surge a pergunta inevitável: o que acontece com quem vive assim? A resposta é dura. Quem vive tentando não perder, já está perdendo. É isso que precisamos encarar agora. Depois de entender que tentar proteger tudo leva à estagnação, surge uma necessidade imediata: encarar a perda de frente, não como tragédia, não como castigo, mas como parte inevitável da vida. É aqui que o estoicismo se diferencia de quase todas as filosofias modernas. Enquanto o mundo tenta ensinar como evitar perder, os estoicos ensinavam como não ser destruído pela perda. Eles partiam de uma premissa simples e brutal: tudo o que você tem pode ser tirado. Nada é garantido, nada é permanente, nada é seu por direito. Essa ideia assusta quem vive de apego, mas fortalece quem busca liberdade. Para o estoico, a perda não é um evento anormal, é um componente estrutural da existência. Você perde coisas, pessoas, status, saúde, tempo. A questão nunca foi se, sempre foi como você reage. A maioria reage como se tivesse sido traída pela vida, como se algo injusto tivesse acontecido. Mas injusto em relação a quê? A uma promessa que nunca foi feita? O estoico não se sente enganado pela perda, porque ele nunca presumiu posse absoluta. Ele entende que tudo o que chega, chega emprestado. E aquilo que é emprestado pode ser retirado a qualquer momento. Essa visão muda completamente a postura interna. Você deixa de viver em choque permanente.
deixa de interpretar cada perda como ataque pessoal e começa a lidar com a realidade com maturidade. Os estoicos treinavam a mente para isso. Não esperavam a perda acontecer. Eles a antecipavam mentalmente. Esse treino não era pessimismo, era preparo. Ao imaginar a perda, eles retiravam dela o poder de surpresa. Porque o que mais machuca não é perder, é ser pego despreparado. Quando a perda acontece sem preparo, ela vira colapso emocional. Quando acontece com preparo, vira dor, mas não destruição. Essa distinção é fundamental. O estoico aceita a dor, mas rejeita o desespero. Ele entende que sofrer é humano, mas se desintegrar não é obrigatório. Essa postura cria uma vantagem silenciosa. Enquanto outros entram em pânico, ele mantém clareza. Enquanto outros reagem impulsivamente, ele observa. E quem observa melhor, decide melhor. A perda para o estoico também tem função pedagógica. Ela revela dependências ocultas. Você só descobre o quanto precisava de algo quando ele vai embora. E isso não é castigo, é informação. A perda mostra onde você estava frágil, onde construiu identidade externa demais, onde depositou segurança no lugar errado. Ignorar essa mensagem é repetir o erro. O estoico não ignora, ele ajusta. Por isso, ele cresce com a perda, não apesar dela. A mentalidade fraca tenta apagar a dor rapidamente, busca distração, busca substituição imediata. O estoico faz o oposto. Ele permanece com a dor tempo suficiente para entender o que ela ensina. Não se afoga nela, mas não foge. Esse equilíbrio é raro e é exatamente isso que cria força emocional. Outro ponto essencial: o estoicismo não glorifica a perda. Ele não romantiza sofrimento, ele apenas remove a ilusão de que a vida deveria ser indolor. Quando você aceita isso, para de lutar contra a realidade. E lutar contra a realidade é uma das maiores fontes de sofrimento desnecessário. A perda não te enfraquece automaticamente. O que te enfraquece é a resistência interna a aceitá-la. Essa resistência cria raiva, negação e vitimismo. O estoico corta isso pela raiz. Ele pergunta: isso estava sob meu controle? Se não estava, ele não desperdiça energia se revoltando. Ele direciona a energia para o que ainda pode fazer. Essa mentalidade preserva a força. Enquanto outros gastam energia reclamando do que perderam, o estoico usa a energia para reorganizar o que restou. E isso faz toda a diferença no longo prazo. A perda também ensina desapego ativo, não no sentido de indiferença, mas de liberdade interna. Você continua apreciando o que tem, mas não se define por isso. Você usa as coisas, não se apoia nelas para existir. Essa postura muda sua relação com o medo. Quando você aceita que pode perder, o medo diminui, porque o medo cresce da tentativa de negar o inevitável. A aceitação não é desistência, é alinhamento com a realidade. E quem está alinhado com a realidade não entra em pânico quando ela muda. Os estoicos sabiam que a maior tragédia não é perder algo valioso. É perder a si mesmo na tentativa de evitar a perda. Por isso, eles priorizavam caráter acima de posses, postura acima de status, virtude acima de conforto. Tudo o que não depende de você é secundário, não irrelevante, mas secundário. Quando essa hierarquia interna se organiza, a perda perde poder. Ela dói, mas não domina. Você continua inteiro, e isso assusta o mundo, porque o mundo controla pessoas pelo medo de perder. Quem não é controlado por isso se torna difícil de manipular. Essa é uma forma profunda de liberdade, mas ela tem um custo. Aceitar a perda significa abrir mão da ilusão de segurança absoluta. E muitos não estão dispostos a isso. Preferem viver tensos a viver livres. O estoico escolhe a liberdade. Ele sabe que não pode evitar todas as perdas, mas pode evitar ser destruído por elas.
Essa escolha exige coragem, porque ela confronta diretamente o medo mais primitivo, o medo de ficar sem. Mas ao atravessar esse medo, algo poderoso acontece. Você percebe que não é tão frágil quanto imaginava. Você perde e continua. E essa constatação muda tudo. A partir daqui, surge uma verdade ainda mais dura. Quem vive com medo de perder não está apenas se protegendo, está se sabotando, porque o medo constante rouba presença, coragem e capacidade de agir. E isso significa que, mesmo sem perder nada, essas pessoas já estão perdendo. É isso que precisamos encarar agora. Existe uma perda que quase ninguém percebe. Ela não aparece em extratos bancários, não é anunciada em términos, não deixa marcas visíveis, mas ela acontece todos os dias. É a perda da presença, da coragem, da potência. Quem vive com medo de perder algo importante nunca está totalmente onde está. Está sempre antecipando cenários, calculando riscos, preparando defesas. O corpo está aqui. A mente? Não. Esse estado constante de alerta cria uma vida fragmentada. Você nunca age por inteiro, nunca escolhe com clareza total. Porque parte de você está sempre tentando não perder. Esse é o preço invisível do medo. Enquanto você tenta preservar o que tem, perde a capacidade de expandir. Enquanto tenta segurar, deixa de avançar. E o mais cruel, isso acontece mesmo quando nada é tirado de você. Você perde antes de perder. O medo de perder rouba o agora. Você não aproveita o que tem, porque já está preocupado com a possibilidade de não ter. Você não assume riscos necessários, porque imagina cenários catastróficos. Você não se posiciona com firmeza, porque teme consequências. Esse comportamento cria uma vida defensiva. Você reage mais do que age, se adapta mais do que lidera, tolera mais do que constrói. Aos poucos, isso molda a sua identidade. Você começa a se ver como alguém prudente, realista, cuidadoso. Mas no fundo é medo operando com linguagem sofisticada. O estoico identifica isso rapidamente. Ele entende que o medo de perder não protege. Ele corrói a clareza mental, corrói a confiança, corrói a capacidade de decidir sob pressão. E decisões sob pressão definem destinos. Pessoas dominadas pelo medo de perder têm dificuldade em momentos críticos. Elas hesitam, adiam, buscam garantias impossíveis. Enquanto isso, a oportunidade passa. Não porque era perfeita, mas porque exigia coragem. Quem vive em modo defesa raramente vence batalhas decisivas, não por falta de habilidade, mas por excesso de cautela. O mundo não é conquistado por quem espera certeza absoluta. Ele é moldado por quem age apesar da incerteza. E aqui está o ponto mais duro. O medo de perder cria uma falsa lógica moral. Você começa a justificar escolhas pequenas como se fossem escolhas sábias. É melhor não mexer. É melhor não arriscar. É melhor manter. Mas manter o quê? Manter uma vida que não cresce? Manter relações que drenam? Manter um papel que já não te representa? Essa manutenção constante desgasta. Você fica cansado sem ter ido longe, exausto sem ter construído algo maior. E esse cansaço gera ressentimento. Você olha para outros que avançaram e sente inveja disfarçada de crítica. Teve sorte. Arriscou demais. Não duraria no meu lugar. Mas no fundo você sabe, eles aceitaram a possibilidade de perder. E você não. O estoico não romantiza o risco, mas também não o demoniza. Ele sabe que toda escolha relevante carrega perda potencial e aceita isso conscientemente. Quem não aceita, fica preso a escolhas pequenas. O medo de perder também enfraquece relações. Você começa a agir para manter pessoas, não para ser verdadeiro. Evita conversas difíceis, engole desrespeito, silencia opiniões, tudo para não perder. Mas relações mantidas pelo medo não são relações fortes, são acordos frágeis. E acordos frágeis quebram com o tempo.
Quando quebram, a perda é maior do que teria sido se você tivesse agido com firmeza desde o início. O medo posterga perdas necessárias e amplifica perdas futuras. Essa é a ironia. Você tenta evitar a dor agora e cria uma dor maior depois. O estoicismo ensina a inverter essa lógica. Ele ensina a aceitar pequenas perdas voluntárias para evitar perdas totais involuntárias. Perder conforto para ganhar autonomia. Perder aprovação para ganhar respeito próprio. Perder estabilidade falsa para ganhar solidez real. Essas perdas doem, mas fortalecem. Já as perdas causadas pelo medo enfraquecem, porque vêm acompanhadas de arrependimento. Você não perde apenas algo externo, perde a chance de ter sido mais íntegro, e isso pesa. Com o tempo, você começa a desconfiar de si mesmo. Será que eu aguentaria se perdesse? Será que eu sobreviveria? Essa dúvida é corrosiva. Ela te faz pequeno diante da vida. O estoico dissolve essa dúvida de forma prática. Ele se expõe gradualmente à possibilidade de perder. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para provar a si mesmo que aguenta. E cada prova fortalece. Você perde algo e continua. Você se posiciona e sobrevive. Você rompe e descobre que ainda é inteiro. Essas experiências reprogramam a mente. O medo diminui não porque o risco some, mas porque sua confiança aumenta. Você começa a entender que o verdadeiro risco não é perder algo externo, é perder a capacidade de agir com coragem. Quem tem medo de perder, vive se preservando. Mas o que ele preserva, na prática, é uma versão menor de si mesmo. Uma versão que não testa limites, não assume liderança, não entra em territórios desconhecidos. Essa versão pode durar anos, décadas, mas no fim, ela cobra o preço mais alto, o arrependimento. O estoico prefere a dor do risco ao peso do arrependimento, porque ele sabe que a dor passa, mas o arrependimento fica. E quando você começa a enxergar isso, algo muda internamente. Você percebe que não está tentando não perder coisas, está tentando não perder uma imagem de segurança. E essa imagem custa caro. Ela custa autenticidade, custa potência, custa vida. A partir daqui, uma nova possibilidade se abre. Se o medo de perder já é uma perda, então talvez aceitar perder seja o primeiro passo para recuperar força. Não força bruta, mas força interna. A força de quem não pode ser controlado pelo medo. E essa força nasce de um conceito que assusta muita gente, mas liberta quem entende. Desapego. Não como abandono, mas como poder. É isso que precisamos encarar agora. Quando você ouve a palavra desapego, é comum pensar em perda, frieza ou desistência. Mas isso é um erro grave. Desapego não é abrir mão de tudo. É abrir mão da necessidade. A necessidade é o que te enfraquece, não a posse. Você pode ter algo e ainda assim não depender disso para existir, ou pode não ter quase nada e ser completamente refém do medo de perder o pouco que possui. O poder começa exatamente aí. Enquanto você precisa demais de algo, esse algo te controla. Pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser aprovação, pode ser um relacionamento, pode ser uma imagem. Não importa o que seja. Se você organiza suas decisões em função de não perder isso, você já entregou o controle. O estoico entende essa dinâmica com clareza brutal. Por isso, ele treina o desapego não como indiferença, mas como soberania interna. Ele aprecia o que tem, cuida, valoriza, mas não se ajoelha diante disso. Essa postura muda completamente a forma como você se move no mundo. Quando você aceita a possibilidade de perder, algo inesperado acontece. O medo diminui, não porque a perda deixa de ser possível, mas porque ela deixa de ser o fim. Você para de tratar a perda como colapso e começa a tratá-la como transição. E quem enxerga a perda como transição não vive paralisado. O desapego cria espaço mental. Você deixa de gastar energia protegendo excessivamente
e começa a usar energia, criando, decidindo, avançando. Essa troca é poderosa. O estoico não pergunta: e se eu perder? Ele pergunta: quem eu preciso ser se perder? Essa pergunta desloca o foco do externo para o interno. E o interno é onde o poder mora. Quando você se fortalece internamente, o externo perde a capacidade de te chantagear. Você não aceita qualquer coisa para manter conforto. Não tolera desrespeito para manter estabilidade. Não se cala para preservar imagem, porque você sabe que, se perder isso, continua inteiro. Essa certeza é libertadora. Ela muda sua postura corporal, seu tom de voz, suas decisões. As pessoas sentem isso. Desapego gera presença. Você fala com mais firmeza, escolhe com mais clareza, age com menos ansiedade. Não porque não se importa, mas porque não depende. E dependência é o que gera fraqueza. O mundo testa constantemente quem depende demais. Ele pressiona, ameaça, manipula. Quem depende cede. Quem é desapegado, negocia ou sai. Essa diferença define trajetórias. Observe líderes fortes. Eles não são frios, são desapegados. Eles sabem abrir mão de conforto pelo que é necessário. Sabem perder popularidade para manter coerência. Sabem dizer não quando todos esperam submissão. Isso não nasce de arrogância, nasce de liberdade interna. O estoicismo chama isso de autossuficiência moral. Não no sentido de não precisar de ninguém, mas no sentido de não precisar trair a si mesmo. Quando você não precisa trair seus valores para manter algo, você se torna perigoso para sistemas baseados em medo. E o mundo moderno é profundamente baseado em medo. Medo de perder emprego, medo de perder aceitação, medo de perder status. Esse medo mantém pessoas obedientes, silenciosas, contidas. O desapego quebra essa corrente. Você começa a perceber que muitas coisas que você achava indispensáveis são apenas conveniências. E conveniências não merecem sua liberdade. Claro, o desapego cobra um preço. Ele exige que você enfrente o vazio temporário, a incerteza, o desconforto de não ter garantias. Mas esse desconforto é honesto, muito mais honesto do que a falsa segurança de uma vida baseada em medo. O estoico prefere a incerteza digna à segurança humilhante. Ele entende que não existe segurança absoluta. Existe apenas preparo. E o desapego é uma forma de preparo emocional. Ele te treina para perder sem se perder. E isso muda completamente a relação com a vida. Você não vive mais para defender, vive para construir. Não reage a cada ameaça. Escolhe batalhas. Não se apega a resultados imediatos. Confia no processo. Esse estado interno cria algo raro. Calma estratégica. Você não se precipita, não se desespera, não se vende barato. E quanto mais calma estratégica você tem, melhores decisões toma. O desapego também revela quem realmente está ao seu lado. Quando você para de agir por medo de perder pessoas, algumas se afastam. Isso dói, mas também esclarece. Relações baseadas em dependência não sobrevivem ao desapego. E isso é bom. Você passa a construir relações por escolha, não por necessidade. Essas relações são mais fortes, mais honestas, mais estáveis. O mesmo vale para trabalho, projetos e objetivos. Quando você não depende desesperadamente de um resultado, você executa melhor. Não sabota por ansiedade. Não se paralisa por medo. Você joga o jogo com mais lucidez. É por isso que o desapego, paradoxalmente, aumenta suas chances de ganhar. Quem não teme perder, arrisca com inteligência. Quem teme perder, arrisca mal, ou não arrisca. O desapego não elimina perdas, mas elimina o terror da perda. E sem terror você pensa melhor. Você começa a entender algo essencial. O verdadeiro poder não é manter tudo, é poder perder. E ainda assim, continuar de pé. Essa compreensão muda sua identidade.
Você deixa de se ver como alguém frágil e passa a se ver como alguém capaz de atravessar perdas. Essa mudança interna é silenciosa, mas profunda, e ela prepara o terreno para o próximo estágio. Porque quando você se desapega do medo de perder coisas, surge algo ainda mais difícil de encarar. O medo de perder quem você pensa que é. A identidade construída em função do medo. É isso que precisamos enfrentar agora. Existe uma perda que quase ninguém quer encarar. Ela não envolve dinheiro, não envolve pessoas, não envolve status. É a perda da identidade que você construiu para sobreviver. Quando você vive tempo demais com medo de perder, sua identidade começa a se moldar em torno da defesa. Você deixa de perguntar, quem eu quero ser? E passa a perguntar, quem eu preciso parecer para não perder? Essa mudança é sutil, mas devastadora. A identidade fraca não nasce da incapacidade, nasce da adaptação excessiva. Você aprende a se ajustar demais, a agradar demais, a ceder demais, não porque acredita nisso, mas porque tem medo do custo da ruptura. E com o tempo, essa versão adaptada vira padrão. Você começa a se apresentar como alguém flexível, tranquilo, sem problemas. Mas por dentro, algo se contrai. Você sabe quando se trai, mesmo que ninguém mais perceba. Cada vez que você silencia para não perder a aprovação, algo se perde. Cada vez que você aceita menos do que merece para manter estabilidade, algo se quebra. E isso se acumula. A identidade fraca é feita de pequenas concessões repetidas. Nenhuma delas parece grave isoladamente, mas juntas constroem alguém que você mal reconhece. O estoicismo identifica esse ponto com precisão cirúrgica. Para os estoicos, identidade não é o que você declara, é o que você suporta não ser. Se você suporta viver sem dignidade para não perder conforto, isso define quem você é naquele momento. Duro? Sim, mas libertador, porque significa que identidade não é fixa, é treinável. Ela se fortalece quando você aceita perder algo externo para preservar algo interno, e enfraquece quando você faz o oposto. O medo de perder cria identidades frágeis, porque força você a viver para fora. Você passa a se orientar por expectativas alheias, por cenários futuros, por ameaças imaginadas. Você deixa de agir por convicção e passa a agir por prevenção. Esse modo de vida consome energia vital. Você está sempre calculando, sempre ajustando, sempre se vigiando, e isso cria uma exaustão profunda, não física, existencial. Você se cansa de ser quem precisa ser para não perder. E esse cansaço é perigoso, porque ele pode levar à apatia ou à explosão. Alguns se apagam, outros se revoltam tarde demais. O estoico escolhe outro caminho. Ele entende que perder uma identidade falsa é um ganho. Mas isso exige coragem, porque abandonar uma identidade construída ao longo de anos dói. Mesmo quando ela é pequena, mesmo quando ela te limita, ela é familiar. E o ser humano teme perder o que é familiar, mesmo quando o familiar o enfraquece. Por isso, muitos preferem continuar vivendo abaixo do potencial a enfrentar o vazio temporário da reconstrução. Reconstruir identidade exige atravessar um período desconfortável. Você ainda não é quem quer ser, mas já não aceita ser quem era. Esse intervalo assusta, mas é nele que a força nasce. O estoico não foge desse intervalo. Ele entra nele conscientemente. Ele sabe que identidade forte não surge da proteção, surge da escolha. Escolher dizer não quando seria mais fácil ceder. Escolher perder a aprovação para manter coerência. Escolher enfrentar desconforto em vez de anestesia. Cada uma dessas escolhas reforça algo interno. Você começa a se ver como alguém que aguenta, e isso muda tudo. A identidade forte não é barulhenta, ela é silenciosa. Ela não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. Ela se manifesta em postura, em decisões, em limites claros, e o mundo responde a isso.
Pessoas com identidade fraca pedem permissão. Pessoas com identidade forte assumem responsabilidade. Pessoas fracas explicam demais. Pessoas fortes agem e deixam o resultado falar. Essa diferença nasce do medo ou da ausência dele. O medo de perder cria identidades condicionais. Sou assim, desde que não me rejeitem. Sou firme, desde que não me abandonem. Sou honesto, desde que não me custe caro. Essas condições enfraquecem tudo. O estoico remove as condições. Ele entende que caráter não pode depender de cenário, porque cenários mudam. Se sua identidade muda com eles, você nunca é inteiro. A força estoica vem dessa inteireza. Você age alinhado, mesmo quando isso custa. E, paradoxalmente, é isso que reduz perdas no longo prazo. Porque o mundo confia mais em quem é previsível em princípios. Mas esse benefício é secundário. O benefício principal é interno. Você volta a respeitar a si mesmo. E quando o respeito próprio retorna, o medo perde terreno. Você já não precisa se agarrar tanto, já não teme tanto perder, porque sabe que, mesmo perdendo coisas externas, não perde quem é. Essa é a base da verdadeira força. Não invulnerabilidade, mas integridade. A identidade fraca pergunta: o que vai acontecer comigo se eu perder isso? A identidade forte pergunta: o que acontece comigo se eu continuar me traindo? Essa pergunta muda tudo. E quando você começa a respondê-la com honestidade, algo se rompe. Não fora, dentro. Você percebe que não é o mundo que te mantém preso, é o medo. E se o medo foi construído, ele pode ser desmontado. Mas desmontá-lo exige o teste final. O teste que separa quem entende estoicismo de quem apenas o admira. O momento em que a vida exige uma escolha clara. Aceitar perder algo importante para não perder a si mesmo. Esse é o ponto sem retorno. E é para lá que estamos indo agora. Chega um ponto em que o entendimento não basta mais. Você já sabe, já percebeu, já conectou os pontos. Mas agora a vida exige algo diferente. Ela exige escolha. Não uma escolha confortável, não uma escolha simbólica, mas uma escolha real, com custo real. É aqui que o estoicismo deixa de ser filosofia e vira prova. Porque entender que o medo enfraquece é fácil. Difícil é agir quando a perda deixa de ser teórica e se torna concreta. O teste final não acontece quando você está preparado. Ele acontece quando você ainda hesita. Ele surge como uma situação que exige renúncia. Renunciar a um conforto. Renunciar a uma posição. Renunciar a uma relação. Renunciar a uma versão antiga de si mesmo. E essa renúncia dói. Não porque você não aguenta, mas porque você se acostumou. O medo de perder grita mais alto exatamente aqui. Ele diz: espere mais um pouco. Talvez dê para manter. Talvez não seja necessário. Mas essa voz não está tentando te proteger. Está tentando te manter pequeno. O estoico aprende a reconhecer esse momento. Ele sabe que nem toda perda é derrota. Algumas são passagem. A vida, às vezes, exige que você solte não porque aquilo é ruim, mas porque já cumpriu seu papel. Manter algo além do tempo certo é transformar apoio em âncora, e âncoras impedem movimento. O teste final aparece quando você percebe que continuar como está é mais confortável, mas menos verdadeiro. É quando você sente o conflito interno claramente. Uma parte quer segurança, a outra quer integridade, e não dá para manter as duas. Essa é a encruzilhada. Muitos escolhem segurança, porque ela é imediata, visível, aparentemente lógica, mas o custo aparece depois. Você mantém tudo e perde a si mesmo aos poucos. O estoico escolhe integridade, não porque seja fácil, mas porque é sustentável. Ele entende que perder algo externo para preservar o eixo interno é uma troca justa e mais necessária. Esse teste não é igual para todos. Para alguns é dizer não quando sempre disseram sim. Para outros
é sair de um lugar que já não os representa. Para outros, é assumir uma posição impopular ou abandonar uma imagem construída com esforço. Não importa a forma, o que importa é o padrão. A vida sempre pede a mesma coisa: coragem para perder o que te prende em troca de se tornar mais inteiro. Quem falha nesse teste não falha de uma vez, ele passa, continua vivendo, trabalhando, relacionando-se, mas algo dentro se fecha. Ele aprende que não aguenta perder, e essa crença se instala. A partir daí, o medo governa. Já quem atravessa o teste descobre algo poderoso, a perda acontece. E o mundo não acaba. Você sofre, claro, mas você continua. E essa continuidade muda sua autoimagem. Você não se vê mais como frágil, se vê como alguém que atravessa. Essa mudança é profunda. Ela redefine sua relação com risco, dor e futuro. Você percebe que o medo exagerava, que a catástrofe não veio, que você não era tão dependente quanto imaginava. Essa percepção devolve poder. O estoico não busca provas externas de força, ele cria provas internas. Cada vez que ele aceita perder algo importante em nome da coerência, ele se fortalece. E essa força não depende de aplauso. Ela se manifesta em decisões mais limpas, postura mais firme, silêncio mais confiante. As pessoas sentem isso, porque quem passou pelo teste final não negocia mais com o medo. Isso não significa que ele não sinta medo. Significa que o medo não decide. Essa diferença é tudo. O teste final também revela algo cruel. Nem tudo que você perde volta. Algumas perdas são definitivas, e isso assusta. Mas o estoico não vive esperando o retorno. Ele vive alinhado com valores. Se algo volta, ótimo. Se não volta, ele segue inteiro. Essa postura elimina o desespero. Você para de viver tentando controlar desfechos e começa a viver assumindo responsabilidades. O teste final não te transforma em alguém invencível. Te transforma em alguém estável. E estabilidade interna é mais rara e mais valiosa do que qualquer conquista externa. A partir desse ponto, o medo de perder perde força. Não desaparece completamente, mas deixa de governar. Você passa a escolher com mais clareza, não porque sabe que vai ganhar, mas porque sabe que aguenta perder. E essa certeza muda tudo. Você não precisa mais defender tanto, não precisa justificar tanto, não precisa explicar tanto. Você age, e age de forma limpa. O estoico sabe que não existe vida sem perda, mas também sabe que existe vida sem submissão ao medo. O teste final não é sobre perder tudo, é sobre perder o que te mantém menor. E isso exige honestidade brutal, porque ninguém de fora pode te dizer o que você precisa soltar. Só você sabe, você sente. E quando esse momento chega, adiar é escolher continuar fraco. Aceitar é escolher crescer. Não há meio termo. O teste final é silencioso. Não vem com anúncio, não vem com música dramática. Ele aparece como uma decisão comum que você sabe que é decisiva. E você sente isso no corpo. Um aperto, um frio, uma clareza desconfortável. É ali que tudo se define. Os estoicos chamavam isso de agir conforme a virtude, apesar do custo. Não porque garante vitória, mas porque preserva a dignidade. E dignidade é o que sustenta o homem quando tudo o mais cai. Depois do teste final, algo muda de forma irreversível. Você já não vive com medo constante, já não se apega do mesmo jeito, já não se curva facilmente. Não por arrogância, mas por solidez. Você sabe quem é quando perde, e isso te liberta, porque quem sabe quem é na perda não precisa viver tentando evitá-la. Ele vive inteiro. E agora, depois de tudo isso, só falta uma coisa: a verdade final, aquela que resume tudo, aquela que não deixa espaço para auto-engano, a frase que separa definitivamente fraqueza de força. É com ela que precisamos encerrar. Depois de tudo, sobra apenas uma constatação, simples, impossível de suavizar.
Quem tem medo de perder já escolheu ser fraco. Não porque seja incapaz, mas porque decidiu viver em função da defesa, não da construção. Essa é a verdade que poucos suportam. A maioria não quer força, quer segurança, quer garantias, quer estabilidade emocional, quer a promessa de que nada será tirado. Mas a vida nunca fez essa promessa. E quem vive esperando por ela, vive em tensão constante. O estoico entende algo fundamental. A fraqueza não está na perda, está na tentativa desesperada de evitá-la. Quando você organiza sua vida para não perder, todas as suas decisões ficam menores. Você não escolhe o que é certo, escolhe o que é menos arriscado. Não diz o que precisa ser dito, diz o que mantém tudo como está. Não avança, administra a sobrevivência. E sobreviver não é viver. A verdade final não é motivacional. Ela não anima, ela confronta. O medo de perder é a raiz da sua submissão. Ele te faz aceitar menos, te faz negociar princípios, te faz chamar covardia de prudência, e quanto mais você cede, mais fraco se sente. Até que um dia você percebe, não foi o mundo que te enfraqueceu, foi a sua escolha contínua de evitar dor. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor, prometeu algo muito mais valioso, uma vida sem auto-engano. Ele ensina que perder faz parte, mas viver com medo de perder é opcional. E essa escolha muda tudo. Quando você aceita a possibilidade de perder, algo poderoso acontece. O medo perde o controle, a ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você para de implorar por estabilidade e começa a construir força, não força física, força interna. A força de quem não depende do que pode ser tirado, a força de quem sabe que, mesmo perdendo coisas externas, continua inteiro. Essa força muda sua postura diante da vida. Você fala com mais firmeza, decide com mais clareza, age com mais coragem. Não porque se sente invencível, mas porque não se sente mais refém. O mundo respeita isso, não por bondade, mas por lógica. Pessoas que não podem ser chantageadas pelo medo são difíceis de controlar. E o mundo testa exatamente isso. Ele pressiona onde você é frágil, ameaça onde você se apega, manipula onde você depende. Quando você remove a dependência, o jogo muda. Você não precisa vencer todas as batalhas. Precisa apenas não se ajoelhar. O estoico não mede sucesso por ganhos externos, mede por integridade mantida sob pressão. E isso redefine tudo. Você entende que algumas perdas são necessárias, que algumas rupturas são inevitáveis, que algumas dores são o preço da liberdade. E você paga, não com revolta, mas com consciência. Essa postura não garante uma vida fácil, garante uma vida sua sem viver em função de agradar, sem viver com medo constante, sem viver se diminuindo para manter conforto. A verdade final é simples, mas exige maturidade para aceitar. Força não é não perder. Força é continuar inteiro quando perde. Quem não entende isso, vive se protegendo. Quem entende, vive se preparando. Preparando a mente, o caráter, a postura. E essa preparação muda destinos. Você não controla o que vai perder, mas controla quem você é quando isso acontece. E isso é tudo. A partir daqui, não há mais teoria. Não há mais filosofia abstrata. Há apenas uma pergunta direta que não pode ser evitada. O que você está segurando hoje que está te mantendo fraco? Um cargo? Uma imagem? Uma relação? Uma versão antiga de si mesmo? Você sabe. E enquanto continuar segurando por medo, continuará limitado por ele. O estoicismo não te pede para perder tudo. Te pede para não viver ajoelhado ao medo. Porque o medo constante não protege, ele consome. E no fim da vida, ninguém se arrepende do que perdeu com coragem. As pessoas se arrependem do que nunca ousaram por medo de perder. Essa é a perda final, não de coisas, mas de potência. E agora tudo está claro.
Você pode continuar vivendo em modo defesa ou pode aceitar a possibilidade de perder para finalmente se tornar forte. A escolha é silenciosa, diária, e ninguém pode fazê-la por você. Mas uma coisa é certa: enquanto o medo de perder decidir por você, a fraqueza continuará no comando. Quando você decide assumir o risco da integridade, a força retorna, não como promessa, mas como consequência. E isso ninguém pode tirar de você.